Entrevista. Doutora Ana, satisfação mais uma vez recebê-la aqui no nosso jornalismo da Rede Xodó. Desta vez, agora, mais uma vez reeleita aí para o biênio, né? 2024-2025. E a gente começa, além do nosso boa tarde, já o planejamento futuro, né? Tivemos aí o Dia Mundial da Odontologia dos nossos dentistas e vamos saber de tudo e um pouco mais, viu? Eu já vim combinando com ela, tá vendo? A cor da blusa de dentro. Isso mesmo, viu? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, doutora Ana. E como é que foi essa eleição disputada, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Xodó. Já me sinto em casa, a gente já esteve aqui algumas vezes e é sempre muito bom ter esse espaço para a gente falar um pouquinho da nossa odontologia, da importância dessa profissão e especialmente no mês do dentista. Isso é muito bom. A gente pôde acompanhar, né? Nós tivemos aqui o debate que foi amplo, né? Como um bom jornalismo. E a senhora, dentro da sua ética também, como uma grande dentista acima de tudo, né, acompanhou naturalmente as eleições, faz parte do processo democrático. E agora, vencidas as eleições, um planejamento futuro, né, para auxiliar aos nossos odontólogos aqui do nosso estado, é isso? Exatamente. Tivemos agora, dia 6, as eleições para o Conselho. Eu fui reeleita e eu me sinto muito honrada porque sou a primeira mulher presidente do Conselho depois de 54 anos. Então, um espaço bem importante numa classe que é predominantemente feminina e a classe aí depositou mais esse voto de confiança porque a gente vem fazendo realmente, entregando muita coisa para a classe dentro do que é possível na autarquia. Isso aí. 13h07, Eduardo Carvalho. Cumprimentá-la, né? Esteve aqui conosco no período, né? Preceder aí a eleição de vocês, muito concorrida, final de semana concorridíssimo, né? E, doutora Ana, a minha geração, eu falo sempre da minha geração. Novos desafios, campanha A Saúde Começava pela Boca, eu sempre ouvia isso. Ainda né? é assim. Ainda é, né? E mais do que nunca, talvez se a gente substituísse pela boca e na boca, porque o que a gente percebeu que a ênfase naquela época era o alimento. E a gente tem percebido que se não houver a saúde bucal, a gente não consegue ter saúde plena. É isso mesmo? Perfeito, Eduardo, é isso mesmo. A saúde de verdade começa pela boca e o profissional que cuida disso é o cirurgião dentista. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, começando pela prevenção, orientando a higiene ideal. Os alimentos também são importantes nesse conjunto e a visita regular ao cirurgião dentista. Então, assim, esse profissional que impacta positivamente na vida das pessoas, porque a saúde, em primeiro lugar, é o que ele entrega e a autoestima, sem dúvida, é um sorriso perfeito, um sorriso saudável, proporciona que aquele indivíduo tenha autoestima, né, da pessoa, exatamente, né? seja inserido no mercado de trabalho, tenha a sua vida pessoal de forma saudável também, suas relações pessoais, porque é algo que causa um impacto grande ter um sorriso. Aparência, né? Exatamente. Mas antes de tudo, a saúde que vem em primeiro lugar. E aí, naturalmente, a aparência é uma consequência da saúde. Olha, doutora Ana, como nós abrimos aí o nosso bate-papo, nossa entrevista, são planejamentos futuros, são projetos, né, nesse novo biênio. E é a pergunta do Fábio Cardoso, lá de Nossa Senhora da Glória. O que a senhora planeja, né, essa nova gestão no Conselho? A gente tem feito um trabalho já, que a gente tem aberto a nossa gestão para que todos os colegas participem. Então, atualmente a gente tem 23 comissões e 15 câmaras técnicas. Todas as áreas da odontologia estão representadas lá no nosso conselho. E a partir daí, essas comissões, elas vão sugerindo as propostas para atingir aquela determinada área. Então, são capacitações, simpósios, seminários. Temos o Café Consciência, que acontece nas quartas-feiras lá no Conselho, onde a gente chama 2 profissionais para abordar um tema com abordagens diferentes. Então, tem sido muito enriquecedor a participação de todos os colegas na nossa gestão. Temos o nosso Crozecast, que é algo novo também, que a gente chama os colegas para debater sobre um determinado tema e aquilo ali fica gravado para que no seu atendimento, no seu deslocamento, o profissional possa
participar. A gente tem um espaço numa coluna onde a gente puxa dos colegas que desenvolvam algum tema para falar de saúde bucal para a população, porque é importante que a população entenda a importância do cirurgião dentista, da odontologia na vida delas. E aí a gente vem fazendo uma série de coisas que a gente vai perpetuar. Vai sair uma exatamente, né? Uma revista aí científica. A gente fez um app que ajudou muito ao colega do privado, que é uma app que a gente fez em parceria com a FEComércio, que ajuda a precificar os procedimentos e ajudar aquele profissional a gerir seu próprio negócio, ver se realmente ele está indo no caminho certo, porque a gente aprende muito na nossa graduação sobre a nossa capacidade técnica. E isso precisa ser constantemente atualizado. E a gente faz sempre isso lá no nosso conselho, porque a odontologia evolui muito. É impossível abraçar uma área da saúde e a gente não continuar estudando, se dedicando, aprendendo, porque ela evolui muito rápido. E as tecnologias chegam como ferramenta para ajudar na odontologia. Mas a gente entende pouco de gestão do nosso próprio negócio. O dentista tem uma dificuldade grande em administrar o seu próprio negócio. Então, esse app chegou porque foi uma encomenda de uma das comissões que a gente tem, que é o CRO Vai Até Você, onde em conversa com colegas do setor privado, a gente sentia essa necessidade. Eles diziam que realmente a maior dificuldade que como é que o conselho pode ajudar? E aí, nessa encomenda, sempre vinha essa questão de marketing, de gestão. E por isso que a gente fez um meeting de empreendedorismo pioneiro no nosso conselho. E nesse meeting a gente lançou esse app em parceria com a FEComércio, que é algo que a gente também tem um espaço lá na Câmara da FEComércio sobre uma Câmara de Saúde, que a odontologia está inserida e o conselho participa dela também. Muito bom. Olha, 13h12, girando, né, com os nossos comunicadores, vamos até a cidade de Tobias Barreto, com Glauber Leal, interagindo com a doutora Ana Tereza, presidente do CRO. Mais uma vez, boa tarde, Barita Filho, boa tarde, Valquíria Miranda, Arthur Carvalho, saudar os ouvintes da Rede Xodó de Comunicação, uma ótima semana a todos e saudar também a nossa entrevistada, a doutora Ana Tereza. Seja bem-vinda à Rede Xodó de Comunicação, receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto, em especial da região Centro-Sul de Sergipe, e nesse tema tão importante, falar sobre odontologia, falar sobre a saúde bucal é muito importante. E a minha pergunta, acredito que é uma dúvida de muita gente, falando ainda com relação ao Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem as suas limitações. Então eu gostaria de saber quais são os serviços odontológicos que o SUS oferece. Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Muito obrigada, a gente que agradece estar aqui, sempre muito bom esclarecer sobre a odontologia. Então o SUS evoluiu muito. Infelizmente antes, assim que eu me formei, a gente tinha os empregos só para fazer exodontias. E hoje a gente já avançou bastante na questão de saúde bucal no serviço público. Precisamos melhorar? Sim, precisamos. Muito, e para isso a gente precisa dos gestores, né? E aí vai desde o governo federal até o município. O conselho entra aí nessa parte, fiscalizando o exercício dessa profissão, melhorando as estruturas desses locais para que tanto o cirurgião dentista tenha uma condição ideal de trabalho, quanto o paciente que vai ser ali atendido. Mas os serviços ofertados já avançaram bastante. Hoje a gente já tem o tratamento endodôntico, hoje em alguns lugares já existe até a ortodontia, mas precisa melhorar. Prótese é ainda algo que precisa ser ampliado, porque não adianta a gente, às vezes, salvar um dente e depois aquele dente não ter condição de ser restaurado. Mas essa não é uma responsabilidade do conselho. O conselho está para provocar e melhorar toda essa estrutura física e fiscalizar o exercício para que ele aconteça de forma ética, digna, tanto para a população quanto para quem faz a odontologia. Isso aí. Olha, 13h14, agora na cidade de Propiá, viu? O nosso amigo Robson Martins também interagindo com a doutora Ana Tereza. É isso, Robson? Muito boa tarde. Muito boa tarde, Bareta Filho, Eduardo Valquíria e a doutora Ana Tereza. Receba um forte abraço
aqui da região do Baixo São Francisco. Doutora, vivenciamos atualmente um processo de constante digitalização. Nos conte como o CRO vem atuando nesse novo cenário. Muito obrigado. Obrigada, Robson. A parte da tecnologia é uma ferramenta, como a gente vinha conversando aqui, muito importante para a odontologia. É uma área que ela avança muito com novas tecnologias, novos aparelhos, né? A gente tem aí o laser, os ultrassons, uma série de coisas que vêm para ajudar o tratamento odontológico em si. A gente fez no dia 30 de setembro um fórum CRO Jovem, Embarque na Tecnologia, justamente para mostrar ao cirurgião dentista recém-formado, o jovem dentista, como essa tecnologia pode agregar. E não só o jovem dentista, a todos os dentistas que precisam conhecer das novas tecnologias e melhorar cada vez mais a oferta do nosso trabalho para a população. Então, a gente promove sempre palestras, meetings que vão mostrando essas novas tecnologias para que os nossos cirurgiões dentistas fiquem capacitados, conheçam para se aprofundar cada vez mais e entregar o melhor para a sociedade. Um abraço, Robson. Você que está aí acompanhando pela 102.9. 13 horas e 16 minutos, Eduardo Carvalho. Doutora Ana, que fim está levando e se tem tempo de extensão do tal motorzinho? Era meio traumático na minha época o tal do motorzinho, né? Mas, doutora Ana, veja, a questão da acessibilidade, até que ponto nós já evoluímos para que a parte odontológica ela faça parte, né, primordial, né? Eu tenho muita preocupação com isso, essa questão da acessibilidade, nós alcançarmos, né, tudo, né? Sergipe tem 75 municípios, Brasil, meu Deus, 5.568 municípios. Nós estamos a passos, pelo menos, bons. Como eu disse, essa não é uma responsabilidade do nosso conselho, mas, sem dúvida, já avançamos muito. O que era ofertado antigamente era só as extrações, você só tinha direito a fazer no serviço público isso. Hoje a gente consegue fazer prevenção nas escolas, a parte restauradora, os tratamentos endodônticos, então precisamos melhorar, como eu disse, muito, né? Tem os centros de especialidades odontológicas, que seria a atenção secundária, que a gente precisa de uma ampliação desses centros. A gente está tentando também um espaço da urgência odontológica odontopediátrica, que a gente teve lá com o vice-governador mostrando que a gente precisa de um serviço aqui, porque a criança, quando tem uma necessidade, uma urgência, ela chega no hospital e o médico pouco consegue ajudar aquela criança, ou num trauma, ou numa dor, numa fratura de dente. Quem resolve o problema bucal é o cirurgião dentista. Então a gente precisa dessa urgência odontopediátrica para ajudar essas crianças. Exato. Um local disponível. A gente teve a inauguração aí do Hospital da Criança e a gente tenta um espaço lá para que aconteça a urgência odontopediátrica, porque o conhecimento que a gente tem é que chega muito no hospital universitário. Aí você veja, a professora que para de auxiliar os seus alunos para ajudar aquela criança que está em sofrimento, que está com dor, com fratura, com avulsão de uma unidade dentária. Então, a gente precisa de um local, principalmente assim, que aconteça dia e noite. Quando tiver a urgência odontopediátrica, a gente tem um espaço para que realmente... É importante, né, Valentim? É para servir, né? Porque naquele primeiro momento ali tem que ter isso, né? Trauma, né? Muitas vezes pancada no rosto, da mesma forma que trauma. nós temos os cirurgiões buco-maxilo, né? Atuando fortemente no Hospital de Urgência de Sergipe com relação a fraturas, a gente precisa também ter ali o odontopediatra também. Porque... a criança pode até chegar lá, mas imagine para uma criança que já está em sofrimento, já está com dor. Então, ele precisa de um profissional que esteja mais habilitado a lidar com essa sensibilidade que é uma criança num momento de trauma, de dor, para que não crie um trauma. Né?
Seria lei federal, né? Nesse caso, né? Então, partindo aí do Congresso, né? mas a gente poderia conseguir isso aqui no nosso pro estado, também, né? porque é um espaço que a gente precisa, né? É uma necessidade, uma demanda real. Olha, 13 horas e 20 minutos. Agora vamos à capital do sertão. Vamos com Aparecido Santana também interagindo com a doutora Ana. Hein, Aparecido? Muito boa tarde, meu amigo. O áudio do Aparecido. São hipotética, né? A gente tem muitas pessoas que sofrem alguns acidentes, sofrem alguns danos estéticos e que envolvem a questão odontológica. Essas pessoas hoje, elas conseguem, por exemplo, ter alguns procedimentos gratuitos no serviço público ou, em algumas hipóteses, é preciso ajuizar essa situação para conseguir, por exemplo, realizar um procedimento cirúrgico para amenizar um dano estético que foi provocado em, por exemplo, um acidente de trânsito, Ana? Eu não consegui ouvir o início, mas eu imagino que se essas pessoas que sofreram trauma teriam um atendimento odontológico gratuito, não é isso? Isso. Sim, a gente tem a urgência no CEL de Aracaju, que ela funciona de 7 da noite às 7 da manhã, e qualquer problema que aconteça nesse período, ela vai ser atendida ali por um profissional que vai estar de plantão. Tem as unidades básicas de saúde, que se acontecer alguma necessidade durante o dia, o profissional que está ali com sua agenda, mas se chegar uma urgência é prioridade, é porta aberta. E tem o serviço do USE, né, que tem os cirurgiões bucomaxilofaciais lá preparados para atender a um trauma de maior porte, digamos assim, né, que aí realmente teria que ter um atendimento mais especializado nesses casos. Tá aí, Aparecido. Muito obrigado, viu, meu amigo? O CEL, o significado é o quê? Centro de Especialidade? Centro de Especialidade Odontológica. Né? Então, para você que está acompanhando aí, o CEL, né? Tá lá de portas abertas. É o CEL com O, né? No final. CEL com O, viu? Olha, um abraço, Aparecido. Muito obrigado, meu amigo. Olha, doutora Ana, né? Nós marcamos aí, marcado aí, né? O Dia Mundial no dia 3/10 e o Dia Nacional do Cirurgião Dentista agora, né? Dia 25 de outubro, né? Está chegando essa data. Quais as ações do CRO? O que é que ela já está pretendendo aí para desenvolver aí e comemorar o mês dos nossos cirurgiões dentistas? Então, o mês, a gente pensa numa programação para o mês inteiro. Certo. É uma profissão que entrega tanto à sociedade, a gente promove várias ações durante todo o mês de outubro para reverenciar esse profissional que ajuda tanto. Então, a gente começou com o Fórum Jovem Dentista, Embarque na Tecnologia, que foi justamente 30 de setembro. Tivemos no dia 4 uma noite que foi muito emocionante lá no nosso conselho, rememorando a história, onde a gente reverenciou profissionais que iniciaram a odontologia aqui no nosso estado. Foi uma noite muito, muito legal, de muita emoção. Teve o Jubileu de Ouro, a primeira turma que se formou na Universidade Federal de Sergipe, estavam todos lá, com exceção de um que a gente não conseguiu fazer contato, só foram 5 que conseguiram se formar na primeira turma, entraram 10, saíram 5, e só 2 mulheres, né? E aí, a partir daí, a odontologia, depois que começou a ter a maioria de mulheres. Tivemos o Jubileu de Prata nessa mesma noite e aqueles profissionais também que não deixaram essa história ser esquecida, que escrevem sobre a odontologia do nosso estado, para que os novos cirurgiões dentistas conheçam como foi legado, né? Que foram abertos caminhos para a gente trilhar aí essa odontologia que a gente faz aqui no nosso estado. E aí, essa programação se estende, como eu falei, ao longo de todo o mês. A gente vai ter o futebol agora dia 14, onde é um momento de confraternização dos colegas e se arrecada alguns brinquedos, já que outubro também é o mês das crianças. Então, a gente faz o Cine Sorriso lá no auditório, uma manhã recreativa, educativa, onde a gente entrega esses brinquedos, faz um lanche, passa um vídeo educativo, alguns desenhos educativos sobre saúde bucal. À noite, a gente tem o Café Consciência, para falar um pouquinho de bruxismo, algo que afeta aí tanta gente da nossa sociedade. E ela termina, o ponto máximo dela é com a solenidade de honra ao mérito, onde a gente faz entrega de 6 medalhas a profissionais que se destacaram
nas suas devidas áreas. A gente ainda vai estar na Câmara dos Vereadores dia 17 e eu acabei de ter informação que provavelmente a gente também vai falar na Câmara dos Deputados sobre saúde bucal. Muito bom, né? Grandes avanços. A pergunta da Cláudia Dantas, de Propiara, falou assim: a pandemia afastou muitos pacientes dos consultórios. A senhora acredita que as pessoas voltaram a cuidar da saúde bucal ou precisa reforçar ainda mais? Então, a pandemia, o medo, né, de ir procurar assistência não só odontológica, mas como médica, causou um impacto grande. Conversando também com uma colega mastologista que tem um receio grande do impacto que ela vai ter, porque as pessoas se preocuparam, né, em não ir e acabaram deixando de fazer seus periódicos, suas prevenções. Mas a gente teve muita procura na pandemia de dentes fraturados, por conta, às vezes, do apertamento, do bruxismo. Então, acabava que as pessoas, num momento de grande tensão, de sofrimento com alguns familiares ali, passando por esse horror que afetou todo mundo, a gente tinha... As consequências. Exatamente. Muitos pacientes procuravam a gente com fraturas. Acredito que isso já se normalizou, a gente já tem um atendimento aí. Estamos preparados, o dentista ele sempre soube enfrentar muito bem, porque ele está muito acostumado com a paramentação. Eu acredito que mais do que os médicos, porque a gente atende o tempo inteiro, a gente faz procedimento muito invasivo ali, que está muito contaminado, então a gente sempre esteve acostumado a trabalhar muito paramentado, que aumentou ainda mais com a pandemia, porque aí entrou o face shield, os jalecos descartáveis, mas o profissional está completamente apto para atender. A senhora falou do bruxismo, né? E o Dalmo Alves do Orlando Dantas botou: bruxismo tem cura? Bruxismo tem controle. Certo. Tem momentos que a gente está... tem uma série de abordagens. É uma questão mesmo de controle, digamos assim, de uma reeducação de comportamento. Tem a placa que ajuda muito, mas essa placa muitas vezes ela é usada noturna, né? E às vezes o paciente faz o apertamento diário. Então a gente tem algumas coisas que podem auxiliar a ele se observar se está sendo feito o apertamento. Tem a toxina botulínica, que pode ajudar aí bastante. Ela não vai curar, nem o paciente vai deixar de apertar, mas ela diminui a força daquela musculatura ali que está hiperativa. Então, são uma série de coisas que uma não exclui a outra e que precisa ter uma avaliação de um profissional para ver a melhor abordagem em cada caso ou associar as técnicas mesmo para controlar isso aí. E a relação alimentação e dente? Quais são os alimentos assim que seriam ideais para a gente não ter tanto problema? Bom, o açúcar é o grande vilão de muita coisa e para os dentes. O tal do açúcar só é discriminado o bichinho, viu? Exatamente. O açúcar diminui o pH da boca e facilita ali o ataque das bactérias que causam a cárie. Então, quanto mais pegajoso aquele alimento, mais fica ali na cavidade bucal e mais fácil de acontecer o acometimento da cárie. Mas a doença bucal não é só cárie, né? A gente tem uma série de outras coisas que o cirurgião dentista tem que avaliar. Tem as gengivites, as periodontites, que são bactérias diferentes que atuam ali, e que o principal é alimentação saudável, uma boa ingestão de água, a visita periódica ao dentista e uma correta higiene bucal. Porque se você consegue eliminar ali o biofilme, ele não tem a condição de causar o dano à unidade dentária ou à própria gengiva, o periodonto do dente. Então, a correta higiene bucal e a visita periódica ao profissional que cuida da sua saúde bucal é o ideal para que a gente mantenha aí a saúde da boca em dia. A Tâmara pergunta aqui antes de acabar se o estresse tem relação com o bruxismo. Muito. O estresse ajuda em momentos de mais estresse, como na pandemia, a gente conversou aqui, a gente faz mais apertamento e o próprio bruxismo. O bruxismo acontece mais à noite, o ranger mesmo. E o apertamento pode acontecer durante o dia mesmo. Olha, 13 horas e 29 minutos, chegamos ao final, né, desse bate-papo rápido, né?
Rápido, né? Doutora Ana passa essa calma, essa tranquilidade. E a gente acaba fluindo aqui. Você tem a dor do motorzinho. Não, de jeito nenhum. O motorzinho, Eduardo, já melhorou Já melhorou? muito. Graças a Porque Deus, meu pai. antigamente ele não tinha refrigeração. Então, esse Era. trauma dessas gerações passadas. Melhorou muito já? Graças a Deus. Porque ele não tinha refrigeração. Hoje ainda está longe de ser o ideal, mas hoje com a prevenção tem novas gerações que não Sabe que era o precisam pior nem do motorzinho. É você tá sendo o próximo E o ouvindo. outro ouvindo e o outro ai, e você diz, meu A Deus, tá tremedeira chegando a começava minha ali, vez. né? A tremedeira começava Cada ali. vez mais raro, com a prevenção que vem sendo feito hoje, é cada vez mais mais raro. A gente tem sofisticado, gerações que não têm cárie. Meus filhos não tiveram cárie. Já tem uma filha de 26, outro de 17. E eles, não é porque são filhos de dentista, é porque realmente existe a